Pastor, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com os irmãos hoje à noite e renovar a comunhão, tanto com o pastor Jaime, como com amados irmãos que eu conheço aqui na igreja. É um privilégio para mim de estar aqui hoje à noite, especialmente nesta época da paixão. E eu não sei se eu tenho heresias e coisas, mas o que eu falo geralmente é um pouco diferente do que a igreja evangélica aparentemente está falando hoje e fazendo para até celebrar esta época e a lembrança do que o nosso Senhor e Salvador fez por nós. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Isaías 52, por favor. Isaías 52 e versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos causa. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado,
mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Note bem a referência da alma nesses dois versículos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores e, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pai, pela beleza e maravilha desta verdade que acabamos de ler, queremos te louvar. Pedimos o auxílio do teu Santo Espírito, porque sabemos que ele te glorificará. E o nosso desejo, Senhor, é que o Senhor seja glorificado aqui entre nós nesta noite. Pedimos, então, que o Santo Espírito seja o intérprete, seja aquele que há de nos revelar o Cristo e a sua glória. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu fico muito triste às vezes vendo as imagens, dramas e coisas, não vendo porque eu não olho para essas coisas, mas as coisas mesmo que o mundo quer até demonstrar como a paixão de Jesus Cristo. Tem muito mais no Calvário do que até muitas igrejas conhecem. O Calvário é uma obra-prima de Deus, porque Deus criou um homem uma vez e deu o nome Adão para ele. E ele era perfeito, nem tinha vontade assim de pecar. Tinha livre-arbítrio, o único realmente que tem ou tinha essa coisa. E nós sabemos o que aconteceu.
ele pecou. Mas o que muitas vezes esquecemos é que pecado é contra Deus. Davi, depois de matar um homem e cometer até adultério com a esposa, etc., diz, contra ti, falando com Deus, e contra ti somente pequei. Ah, se a igreja pudesse aprender, nós, creio eu, teríamos vidas mais santas. Muitas vezes pensamos que estamos pecando contra alguém, mas pecado é a transgressão da lei de Deus. E o que não se ouve falar hoje em dia é que Deus foi o ofendido pelo pecado de Adão. A culpa estava sobre Adão. A queda sobre a sua raça depois daquele dia. Mas Deus é justo e santo, e o homem que ele criou perfeito pecou contra ele. Esse não pode ser esquecido. Esse não fica ali enquanto nós falamos que Cristo morreu para salvar o pecador. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio como o último Adão, porque o outro Adão falhou. E não somente falhou, ficou incapaz de resgatar-se, de fazer alguma coisa pelo seu pecado. Os atributos de Deus estão em harmonia um com o outro. Deus não pode perdoar pecado. Este é uma heresia, né? Mas deixa eu terminar. Ele não pode perdoar pecado na base do seu amor. Porque ele é justo. E ele seria injusto se ele perdoasse um pecado que não fosse realmente pago, não fosse aniquilado. Mas quem ia fazer isso? Nós citamos muito Gênesis 3:15. Eu, desde criança, dizia que é a primeira promessa de um Salvador que temos na Bíblia. E, de certa forma, é. Mas você já leu Gênesis 3:15? Fala da semente da mulher, assim tirando a autoridade do inimigo que fez o primeiro Adão pecar. Tentou, e Adão, sem necessidade, pecou. Deus, como justo, não pode fechar os olhos e dizer, está bem. Hoje em dia, ouvindo pessoas pregam até blasfêmia, fazendo assim, blasfemando, usando nomes por Deus como fosse um pai velho lá em cima, coisas que até eu peço perdão de ter citado. Mas os irmãos sabem o que eu estou dizendo. Nosso Deus é santo, nosso Deus é 3 vezes santo. E ele só pode perdoar pecado justamente, tem que ser por justiça. E como ele podia fazer isso? Porque não havia um justo. Nenhum sequer, não havia. Deus
pela sua justiça, exigia o pagamento mesmo, o resgate do pecado. Pelo seu amor, ele queria fazer possível essa coisa. Tinha dilema. Paulo usa termo em Romanos, para ele ser justo e, no mesmo tempo, justificador. Como é que Deus podia fazer isso? Pois, graças a Deus, Deus resolveu. Ele sabia como podia fazer. Não havendo justo, Deus mesmo enviou o seu Filho, o Santo Deus Filho. Ele o enviou para realmente fazer uma obra tremenda, uma obra que teria vários aspectos que nós não temos tempo hoje à noite de olhar assim. Porém, podemos mencionar alguma coisa. E primeiro é o pecado contra a justiça de Deus. Um animal não podia pagar isso. O sangue de touros e de bodes não pode remover pecado. Não pode. Às vezes é tão fácil ouvir alguém dizer, mas Deus inventou, Deus fez uma coisa e ele disse para pegar um animal, matar o animal, mas o mesmo Deus disse que o sangue desse animal não pode apagar pecado. Os irmãos me perdoam, mas eu não me lembro em que hino nós cantamos hoje à noite. E usa uma palavra que não é muito boa. Cobrir o pecado. Graças a Deus, meu pecado não está coberto, não. Deus ensinou o meio, que era uma sombra da verdadeira maneira que ele ia realmente remover pecado. E nós temos de lembrar que se eu cobrir alguma coisa, o meu relógio, por exemplo, meu relógio ainda existe. O salmista disse, bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto, porque no tempo do salmista não podia ser aniquilado. Não havia sacrifício nesse mundo que podia remover pecado. Eu vou dizer uma coisa que não vem brigar comigo depois. Fica com a sua opinião, aí eu vou ficar com a minha. Mas é muito interessante que Jesus Cristo disse, quando ele estava na terra, ele disse, ninguém subiu ao céu. Jesus disse que nunca tinha alguém que subiu ao céu. Aí eu sei que os irmãos vão falar assim do profeta, de outras coisas, não é? E professor de escola dominical contando a história. Mas olha, se alguém foi para o céu antes de Jesus Cristo nascer, viver perfeitamente sem pecado, ter o testemunho de Deus que ele era santo e justo, e ele assim se entregar pelo pecado, então deve ter outro caminho da salvação. Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isaías viu o céu aberto, mas ele não viu ninguém lá, não. Ele viu, assim, o Deus, o seu poder e tudo.
Abraão não estava no céu, porque ele é o pai da fé, mas no Evangelho de Lucas nós lemos onde ele estava. E ele estava num lugar que o inferno estava perto, separado só por um abismo. Não me diga que é parábola, porque Jesus nunca mencionou o nome de ninguém em parábola. E ele menciona 2 nomes ali. Mas olha, o que acontece que havia, a minha opinião, havia mesmo um lugar onde os que seguiram assim a fé como o Abraão e aguardava mesmo o Cordeiro de Deus que ia aniquilar o pecado, não cobrir, descobrir. E nós lemos o que aconteceu em Isaías 53. Nós lemos que o Jeová fez cair sobre Cristo a iniquidade de nós todos. Então não estava assim propiciado, não tinha alguma coisa que removeu, quer dizer, foi coberto. Até que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira, não cobre, tira o pecado do mundo. E quando ele subiu, Jesus, depois da sua ressurreição, eu estou pulando para frente, mas só para explicar que a Bíblia diz que ele levou o cativeiro, onde estavam as pessoas que estavam confiando no Cordeiro que havia de vir. E quando João olhou dentro do céu, está cheio de gente. E a pergunta: quem são estes? De onde vieram? São aqueles que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus. Irmãos, só tem um. E eu gostaria mesmo que os irmãos pensassem comigo desta forma. Paulo diz em Romanos capítulo 1, e versículo 17, que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como é que a justiça de Deus se revela no Evangelho? Bem, nós sabemos que Deus enviou o seu Filho, o único santo que podia mandar. Não havia um homem na terra que podia morrer pelo pecador, nem homem, nem mulher. E não havia um animal cujo sangue podia aniquilar o pecado. Mas veja bem, Deus não poupou o único que podia nos salvar. Fazendo isso, ele estava satisfazendo a sua justiça e o seu amor, se colocando na posição de ser justo e ainda justificar o pecador pela morte do santo, e não pela morte física só do santo. Você notou como nós lemos em Isaías? Deu a sua alma. A Bíblia diz: a alma que peca, essa morrerá.
Eu não quero, assim, minimizar, dizer que o sofrimento de Jesus não era terrível. Mas lembre-se, irmão, Jesus não podia morrer. Jesus, ativamente, gramaticamente falando, morreu. Nenhuma pessoa tem feito isso assim. Ele tinha o poder de entregar a sua vida e tinha o poder de receber. Ele disse que era a ressurreição e a vida, mesmo andando no mundo. E provou, porque nunca alguém ficou morto na presença dele. Nunca. Ele encontrou um enterro um dia, indo defuntinho e levantar do caixão. Quando ele ouviu falar de Lázaro doente, ele não foi. Ele não foi porque Lázaro não podia ter morrido se ele estivesse lá. A irmã de Lázaro estava certa quando ela disse, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É verdade. Mas era no plano de Deus por Lázaro morrer e Jesus o ressuscitou. Então ele só foi quando recebeu a notícia que Lázaro estava morto. Os dois ladrões na cruz, a crucificação não matava uma pessoa assim, passava dias em tortura, até que vieram quebrar as pernas das pessoas e o corpo arreava assim, pendurado na cruz. E até diz aos médicos que arrancou até do seu lugar o próprio coração e tal. Aí morreu. Os dois ladrões não podiam morrer enquanto Jesus estava no meio dele. E Jesus só morreu, ele mesmo se entregou, quando sabia que tudo já estava cumprido, tudo estava feito. A Bíblia diz assim. E ele morreu para que os outros pudessem morrer também, porque enquanto ele vivia, eles não teriam morrido. Ele provou, como eu disse, o que ele afirmava, que ele era a ressurreição, a vida. Mas olha, o seu Pai, o Deus Pai, o amor perfeito, amor que é difícil mesmo imaginar como é. Nós lendo a Escritura e vendo como Deus tem até feito por nós, a gente começa a entender um pouco. Amor desinteressado não é porque a pessoa é bonita, é se nós amamos desta forma. Ou a pessoa é agradável e tal. Sempre tem uma... Deus não. O amor do Calvário é um amor que é realmente de uma direção, em cima de um coitado, vamos dizer, em cima de alguém que nada tem para oferecer como o pobre pecador. Mas a justiça de Deus se revela no Evangelho, porque Deus escolheu e enviou o seu Filho em perfeita comunhão, o Deus Trino, para fazer a obra da salvação. A obra muito maior do que muitos sabem. E veja bem, volte para Isaías 53. E veja bem o que está escrito aqui. Diz a palavra de Deus para nós, versículo 8.
por juiz opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porque foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Se você olha mais cedo na leitura, diz assim, que pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Veja bem, mas o Senhor, o Jeová, fez, diz a palavra de Deus aqui, cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, essa iniquidade nunca tinha sido resgatada. Esse pecado era existente. E Deus Pai fez cair sobre o amado Filho. Deus Pai fez cair sobre a iniquidade de nós todos. Mas veja ainda mais a justiça de Deus no Evangelho. O Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Então, veja aqui, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Você pode imaginar o Deus justo e santo olhar para o seu filho amado, olhar para aquele que era santo e justo e ter prazer em moê-lo. Deus santo sentiu prazer em moer o seu filho. Eis uma marca grande da justiça de Deus. Se fosse eu pouparia meu filho. Se fosse você faria até minimizar se for possível. Se você quer saber o que Deus pensa de pecado, olhe para esse verso. Não importa em quem o pecado é deixado, Deus tem prazer em moê-lo. Mas esta é a sua justiça que se revela no Evangelho. Mas ele achou o meio para fazer num só, como no primeiro Adão todos morrem. Deus enviou o último Adão, que era capaz de nos remir, de morrer por nós pecadores. Deus não poupou o seu filho. Deus fez cair sobre ele o nosso pecado. Mas, graças a Deus, este é o Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós estamos vendo a justiça de Deus porque não tratou o pecado diferentemente, mesmo quando encontrou no seu próprio filho. Que esperança você tem, meu amigo, minha amiga, que não é crente? Você acha que a sua religião é mais forte do que Jesus?
Você acha que Deus, porque é amor, vai te perdoar? Não. Ele tem que remir para poder perdoar. E eu gostaria de dizer para os irmãos, especialmente aqui hoje à noite, que, como eu disse, eu levaria muito tempo para falar das coisas relativas aqui, mas uma coisa devemos marcar, que a primeira coisa que Jesus fez foi satisfazer a justiça de Deus antes de salvar qualquer pessoa. Este ele fez na cruz do Calvário, quando morreu pelo pecado. A justiça de Deus foi ofendido, o pecado é contra Deus. Mas Jesus, mesmo tirando esse pecado que o Pai colocou sobre ele, e como inocente sofrendo por nós pecadores, Deus nos perdoa, Deus nos salva, porque Jesus Cristo, primeiro de tudo, a cruz do Calvário, meus irmãos, começou na eternidade. Não foi alguma coisa que aconteceu. Não pense na cruz assim com uma certa distância atrás e para frente. A cruz é central na eternidade. No círculo, de qualquer ângulo que você olha, a cruz de Jesus é central. E lembre-se, foi através da cruz que a justiça de Deus, primeiramente, foi satisfeita. Ele agradou o Pai. Ele, inocente mesmo, sofreu pelo pecado dos que transgrediram antes contra Deus. Irmãos, se eu posso tomar mais um tempinho para dizer, as outras coisas eu não vou explicar, eu vou dizer por questão de tempo. Mas Gênesis 3,15 fala do Salvador, assim, tirando a autoridade do inimigo, do Satanás. E se você quiser isso, ler mesmo na Escritura, o próprio Jesus dizendo isso, você pode abrir a sua Bíblia no livro de São João. E nós vamos ouvir Jesus dizer aqui em João 12, versículo 30. João 12, 30. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Eu não preciso dizer para vocês o que quer dizer chegou, e nem preciso explicar o que dizer o momento. Jesus, da sua boca, diz, chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora, seu príncipe, quando é agora? É agora, não é? E agora seu príncipe será expulso. Este é Gênesis 3,15. Este é Calvário, fazendo o que Deus profetizou. Este ainda não é salvando o pecador, satisfazendo a justiça de Deus,
subordinando Satanás, o príncipe da potestade do ar, tirando a autoridade dele. E Jesus, mesmo assumindo o que ele verdadeiramente é, o Senhor. Abre a sua Bíblia em Romanos. Não, desculpe, vamos ler o resto desse texto para você verificar que é a cruz mesmo. Agora seu príncipe será expulso. Diz aqui, e eu, Jesus disse, quando levantado da terra, atrairei todos para mim. Fica calmo, eu não estou falando alguma coisa que alguém pode dizer, o Frederico não é calvinista, então, eu estou falando aqui o que diz, que ele traria todos. Esta aqui é a mudança da cabeça, tirando o príncipe que Adão entregou até o domínio, as coisas que recebeu. Deus enviou o outro, o último Adão, que até os salmos, o salmista diz profeticamente, eu vim restaurar o que eu não perdi. Jesus assumiu verdadeiramente pelo fato que machucou a cabeça. Ele foi ferido em fazer, foi pela cruz. Ele diz à cruz, olha aqui, eu atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia significado de que gênero de morte estava para morrer. Então ele estava falando do Calvário, da cruz. E ele disse que na cruz chegou o momento de eu mesmo tirar a autoridade do príncipe. Ele já está expulso nesse momento. Está expulso da posição que o primeiro Adão deu para ele. E nós estamos agora, vamos ler Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Olha bem o versículo 9. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou, ou ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tem muita gente no mundo que não sabe que Jesus é o Senhor. Mas Deus vai fazer cada um até tirar do inferno para dobrar o joelho e com sua língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não para a salvação deles, não. Mas você, ouvindo o Evangelho, ouvindo a justiça de Deus e que Jesus satisfez a justiça, Jesus subordinou Satanás, Jesus salva também o pecador. E como Senhor, Ele tem direito de escolher a sua igreja. Ele tem direito mesmo de chamar eficazmente, porque todos pertencem a Ele. Todos, Ele disse, quando eu for levantado da terra, falando da cruz, mesmo o texto explicou, eu vou atrair todos para mim. Ele é o Senhor. E foi justamente, disse Paulo, não é? Por esta razão que ele morreu. Este é Calvário, meus irmãos.
Ele não morreu só para a salvação de pecadores, não. Mas, graças a Deus, ele morreu para a salvação do seu povo. E nós nos alegramos, porque esta salvação é justa, esta salvação é na justiça de Deus. Primeiramente, Deus, na sua justiça, foi satisfeito pelo Calvário. Em segundo lugar, Satanás foi tirado, foi subordinado. Jesus Cristo é o Senhor de tudo. E diz a palavra de Deus que Ele é rico para os que chamam por Ele. Nós sabemos, acreditamos, eu acredito plenamente, irmãos, que eu nunca teria sido salvo se não fosse Deus que me chamou. Eu tenho plena certeza que a minha alma é inimiga. Eu nasci no pecado, na queda do primeiro Adão. E somente pela misericórdia de Deus, que planejou esta perfeita salvação. E a terceira pessoa da Santa Trindade, que Deus planejou, que o Filho efetuou, o Espírito Santo é quem aplicou, que vem mesmo fazer esta obra de regeneração. Tu não pode, eu não posso fazer por mim mesmo. Esta é uma obra divina, obra de Deus. E Deus tem tudo direito. Daquele momento que até expulsou o inimigo, o príncipe da potestade, ele ainda está aqui, mas já é julgado, já é julgado. Não é executado ainda, mas julgado já está. E qualquer crente pequenino, com pouca fé, mas que confia no nome de Jesus e invoca o nome do Senhor, ele prova que Satanás já é derrotado. Tiago diz que nós estamos, por cobiça nossa, levados. Deus não tenta ninguém. E o problema é teu e meu, de ceder à tentação. Porque Deus tem nos dado o poder do teu Santo Espírito. Em cada filho dele, ele carimbou com o Espírito. E este Espírito pode te fazer mais que vencedor em toda e qualquer situação. Muito obrigado pela sua paciência comigo. E eu termino dizendo, pense bem, pecado coberto não está aniquilado. Tem um versículo que eu amo muito, eu creio que todo crente verdadeiro aqui ama. Hebreus 9:26. Que ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilou. Sepultou para sempre esta coisa que realmente nos estava levando fora de Deus e para uma eternidade perdida. Deus, na sua infinita misericórdia, olha para ti hoje à noite. Ele olhou para mim uma vez. Eu fui criado no Evangelho desde criança. Mas Deus foi muito paciente comigo.
E eu já estava com quase 19 anos, quando, de verdade, eu me entreguei ao Senhor Jesus como pecador perdido e encontrei a eterna salvação. Querido, é o Espírito que mesmo nos convence do pecado. Pode estar convencendo você agora. Tenha coragem. Porque Deus mesmo pode estar mesmo operando no seu coração nesse momento. É Deus mesmo que tem que fazer. E graças a Deus, Ele nos dá a graça preveniente, a graça que vai na frente, para que possamos reconhecer a justiça de Deus, a salvação perfeita por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tem esta salvação no seu coração, agradeça a Deus agora, porque tem milhões que não têm. E se você está aqui e não tem essa salvação, pode ser que Deus está convencendo você do seu pecado, dirigindo você ao único que pode te salvar, Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, o Calvário mesmo deu poder para Deus salvar seu povo. Mas por todas as coisas, muitas coisas que nem mencionamos, vamos sempre louvar a Deus. A nossa salvação é tão grande, tão maravilhosa. E feito por Deus, não pode ter imperfeição. Está tudo seguro. Espero que você não seja uma pessoa esperando na misericórdia, no amor de Deus. Deus não tinha para com seu filho quando o encontrou com pecado. O sofrimento que eu teria falado é verdadeiro quando Jesus disse: Deus meu, por que me abandonaste? Eu pessoalmente acredito que Jesus foi o único até hoje que morreu a segunda morte. Separado de Deus. Deus fez a sua alma. Santo Agostinho diz, e nunca achará descanso até achar em Deus. Imagina Deus te abandonar. Imagina você ser separado de Deus para toda a eternidade. Deus é justo e santo. O pecado tem que ser remido, pago, justificado diante de Deus. E o único meio que este pode acontecer é pela obra sacrossanta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Pedro disse, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você já é salvo? Pai, aplique a tua palavra aos nossos corações. Mas pedimos, Senhor, que tu aceites mesmo gratidão sincera de um pobre pecador remido como eu. Quero te louvar
tudo por Jesus, que Jesus Cristo fez, para satisfazer a tua justiça, para subordinar o Satanás e para salvar o pecador. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém.